Muito boa noite, pessoal. Tudo certo? Espero que estejam todos bem. Nós vamos dar aqui início à parte, que a gente trata dos processos dos tribunais, E a ideia, como eu falei na aula passada, é depois de estudar os recursos, a gente analisar processos que tramitam, E quando fala processos, aí de uma forma mais ampla, a gente tem incidentes e ações. Hoje a gente vai falar basicamente e a ideia é essa, tratar da assunção de competência, eu vou intercalar, e depois a ação rescisória, depois a anulatória, querela nulitatis. A gente vai tratar de três ações e um incidente, basicamente, que a rescisória, a querela e a anulatória são fundamentais aí para você não errar, não tiver dúvidas, isso pode ser cobrado futuramente de vocês ou precisar se deparar com uma situação em que é muito comum os advogados utilizarem a rescisória para tudo, depois do trânsito julgado, e não é bem assim. A gente vai falar disso. Certo? Então, primeiro, vamos falar da assunção de competência, e explicar como é que funciona. O nome já diz, é um incidente, tá? E a gente vai entender por que serve. Não tem nada a ver com competência. E aí também depois vocês vão notar que eu botei lá no EVA, na Mediateca, um exercício já para revisão, e aí no final da aula a gente vai responder, ou vai verificar aquele exercício, já pensando na nossa prova, e essa ideia é já fazendo uma revisão para a prova. Tá? O conteúdo que vai cair na prova é até a parte de rescisória, anulatória e querela nulidade. Ou seja, até o que eu vou passar hoje para vocês. Depois a gente vai focar um pouco em revisão, e tirar algumas dúvidas aí se houver. Vamos falar da assunção, portanto. Não tem nada a ver com competência, eu vou explicar por que esse nome. O que diz o 947? É admissível a assunção de competência, ou seja, esse incidente, quando o julgamento de recurso, remessa necessária ao processo de competência originária, então qualquer um desses, que a gente costuma dizer, institutos processuais, recurso ou processo, ação que foi ajuizada no tribunal, estando tramitando no tribunal, é possível se arguir esse incidente. Quando? Diz aqui, envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Então, se você analisar isso, a gente já ouviu uma figura muito parecida. Relevante questão de direito, ou seja, o direito que entende-se, que depois vai ser socialmente, depois ele fala com grande repercussão social. Isso lembra muito aquele caso das demandas repetitivas, lembra também como se fosse uma repercussão geral, dá toda essa ideia que a gente já viu. Então, tendo relevante questão de direito e grande repercussão social, então são três requisitos, sem repetição, e a gente vai ver depois que se tiver repetição seria incidente de demandas repetitivas, tá? Sempre que tiver essas situações, essas três situações, eles podem, e aí você pode como parte, ou o próprio desembargador poderia, ou o ministro que seja, em qualquer tribunal, pode abrir esse incidente de assunção de competência. Tá? E qual é o lance dessa assunção? Qual é a ideia nesse caso aqui? Você entender. Lembra que quando eu falei de incidente, o processo está em trâmite, está tramitando, toda uma linha de início e fim, e antes do final pode ser aberto esse incidente. E qual é a relevância dessa assunção? Porque muitos alunos ficam naquela querer saber, para que serve, professor? Isso vai ter aplicabilidade? Como é que funciona? Aí você vai aqui, e pode lembrar de que esse incidente de assunção de competência, ele faz parte daquilo que a gente diz aproximação da common law, daquele caso do nosso aproximação dos precedentes, criar decisões pontuais, mas que se aplicam para todos os jurisdicionados. Então, não vai ser só no meu caso. Embora eu vou abrir um incidente, eu posso solicitar, o desembargador vai abrir no meu caso,
diferente dos repetitivos, não vai suspender processo no estado, no país, nada. Ele vai só abrir a assunção de competência, desde que tem esses requisitos aqui, relevante, questão de direito, repercussão social, grande repercussão social e sem repetição. Diante disso, ele abre, vai julgar o meu caso, só que isso cria um acórdão. E esse acórdão vai aí sim ser aplicado a toda a jurisdição daquele tribunal. Vamos pegar aqui só para você ter uma ideia da relevância da assunção de competência, que é muito parecida com demanda repetitiva. Ó, se eu pegar aqui, né, e colocar, por exemplo, assunção de competência. Olha aqui, primeiro aparece na improcedência liminar do pedido, né, naqueles casos em que o juiz pode julgar até antes da citação. Quer dizer que, independentemente da citação, ajuizou, o juiz julgará liminarmente improcedente o pedido. Ele olha aquela ação e diz, opa, peraí, isso aqui eu já posso julgar. E aí tem aqui súmulas do STJ-STF, acórdão do STJ-STF e recurso repetitivo, aquele que a gente já estudou, o RESP repetitivo, extraordinário repetitivo. Veja, tudo questão de precedentes importantes. E está aqui, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, que a gente ainda não estudou, mas já tem uma ideia dos recursos repetitivos, é muito parecido. E daqui a nossa assunção de competência. Veja que não é uma coisa, né, ridícula, isso não serve para nada, só para o meu caso. Você vai e tem que usar a assunção, porque ele vai depois, né, e a ideia dos tribunais é cada vez mais ter demandas repetitivas e assunção. Tá? Seguindo aqui, o que mais? Lembra do 932? Né? O 932 está aqui. Incumbe ao relator decisão monocrática. Lembra que a gente falou bastante disso? Não é que o relator do recurso pode julgar sozinho, negar provimento a recurso, que for contrário a, tá aqui, incidente, né, de assunção de competência. Novamente, ele frisando que a assunção de competência é totalmente relevante. Né? A gente não pode esquecer dessa assunção de competência e utilizá-la sempre que necessário. E aí você deve estar perguntando, tá, professor, o que ele tem de diferente das demandas repetitivas? Sem repetição. Então, aconteceu de você ter, e aí depois eu vou explicar para vocês o porquê do termo assunção de competência, a ideia central da assunção é uniformizar o entendimento interno do tribunal. Lembra que a gente, no caso lá do nossos tribunais superiores, a gente tinha embargos de divergência. Depois que julgou, entra com embargo de divergência. Aqui ele é preventivo. Aqui, antes de você ter um julgamento, né, você está com o teu processo tramitando, de repente caiu a tua apelação, caiu na primeira Câmara Civil. Você diz, poxa vida, ali eu vou perder, ali não tem jeito. Né? Por quê? Se eu caísse na segunda, ou na terceira, ou na quarta Câmara, eu ganharia. Só que eu caí na primeira e estou ferrado. O que você pode fazer? Pedir a uniformização. E esse incidente de assunção está ali no material de vocês, não precisa anotar. Tá? Eu coloquei aqui, dirimir conflito jurisprudencial entre câmaras do mesmo tribunal. Uniformização preventiva da jurisprudência interna. Então, o que você faz aqui? Você vai arguir esse incidente, você vai abrir. Pode ser já na apelação, né? Tem gente que já faz na apelação. O mais correto é esperar você ser distribuído. Quando cair na Câmara que vai te ferrar, que vai julgar contra, aí você diz, opa, peraí, eu tenho outras câmaras do mesmo tribunal que estão, né, julgando diferente. Então, é como se fosse um embargo de divergência, só que preventivo. Tá? Então, essa é a assunção de competência. Então, aí ele para o meu processo que está no tribunal, abre aquele parênteses, que é um incidente, abre, julga, se entender que tem mesmo requisitos para assunção, julga, e eles vão gostar de julgar porque eles vão dizer, opa, criei um acórdão de assunção de competência. Olha que legal. Depois isso vai servir, inclusive, para os magistrados em primeira instância, para os demais casos em segunda instância, se for no nosso TJSC, por exemplo. Tá? Pode ser em segundo grau, pode ser nos tribunais superiores, não interessa. Né? Você pode usar preventivamente a assunção de competência. Então, vamos só para relembrar aqui, relevante questão de direito, isso tudo, claro, que tem que ter sensibilidade do juiz, dos desembargadores ou ministros,
né? É uma coisa um pouco subjetiva, você tem que entender que a questão é relevante, né? Que aí há uma grande repercussão social e não, só que diferente do repetitivo, não se repete. Então aí vocês podem dizer, então tá, então no caso daqueles que eu tenho 100 processos, né, o tribunal chegou ali, poxa, isso aqui é muito relevante, eu tenho só 20 processos nesse sentido. E aí pode vir aquele exemplo que eu já dei para vocês, que poderia ser repetitivo, mas pode ser, agora atualmente seria a assunção de competência, que é o caso de alimentos para animais de estimação, né? Poderia ser um caso desse. Relevante questão de direito, porque obviamente que tem, isso vai ser objeto de muitos pedidos futuramente, né? Impacta no bolso das pessoas, grande repercussão social, e tem relevância mesmo, cada vez aumenta mais, os estudos dizem o número de pets, acho que a maioria de vocês tem, né? Um gato, cachorro, etc. Muito fácil, né? Sem repetição em múltiplos processos. Então, vai ser um caso que você diz, olha, meu caso é importante, isso já vai futuramente, né? Isso, eu não preciso esperar ser tão repetitivo, não preciso esperar virar um repetitivo, já podemos aqui, copiando o direito americano, o direito inglês, preventivamente julgar, não o caso só do fulano que está aqui, né? Mas ao julgar o caso dele como incidente, eu crio já para todo o Estado, no TJSC. Então, essa assunção de competência vai poder, a gente acabou de ver lá, o juiz pode julgar liminarmente, né, improcedente uma ação, sem ouvir até o réu. Não preciso nem fazer a citação, já vou dar o canetaço aqui porque eu tenho um acórdão de assunção de competência. Então, você pode pesquisar em todos os tribunais, você vai ter assunção de competência. Tá? E eles vão sim aplicar esse incidente até com uma forma de preventiva. Prevenir que aquilo se repita muito e quando virar, mesmo que se virar repetido, já tem isso para orientar. Tá? Já tem uma assunção de competência. Então, isso para já na origem ali, antes que isso se torne repetido, já pode utilizar a assunção. E por que o nome assunção de competência? Você não pode errar na prova, não é discussão de competência, tem nada a ver com isso, né? O objetivo aqui, a nomenclatura, antigamente no CPC anterior, eles chamavam de uniformização de jurisprudência, incidente de uniformização de jurisprudência. Seria mais sensato se fizesse isso aqui. Mas não, né? Que negócio, querem, vou pegar e quero ser diferentão, né? E aí a nomenclatura utilizada foi, né, a assunção de competência, que significa o quê? Que o tribunal assume a competência de uniformização jurisprudencial. Tá? Então, seria como se ele voltasse ou assumisse a sua real competência, que é, obviamente, unificar o entendimento do direito naquele tribunal, tá? Seja do Tribunal Superior, seja de segunda instância. Então, esse é o incidente. O que ele fala aqui também? Quem que pode requerer a assunção? Pedir esse incidente. E, obviamente, que eu tenho que arguir esse incidente antes do julgamento do meu recurso, ou do meu processo. Tá? Depois, e essa é a ideia, depois que já julgou a minha apelação, por exemplo, não posso dizer, eu quero Assunção. Né? Para pegar o Fábio Assunção, de repente, para fazer uma festa doida. Tá? Mas nesse caso não é a hipótese que a gente quer, é dizer, eu quero abrir um incidente, tem que ser antes do julgamento do meu recurso. Você tem que demonstrar, eu tenho preocupação de que e eu estou vendo a jurisprudência da primeira Câmara Civil, ela está me ferrando, ela vai julgar contra, eu já vi as decisões. Mas eu tenho nas outras uma ou duas câmaras, né, entendimento divergente. Então você vai dizer, eu tenho direito a uniformizar. Não posso ficar nessa loteria louca aí de cair numa, cair noutra. Então, antes do julgamento do teu processo no tribunal, seja ação, recurso, o que tiver, antes de te ferrarem, você faz preventivamente a assunção, certo? E aqui diz quem que pode. Pode ser o relator de ofício, tá? Então aquele que entrou para o desembargador do TJ, ele pode olhar e dizer, isso aqui é um caso para assunção. Tá? Tem aí, já peguei 2, 3, 5 casos, está pipocando, você é o precursor, né? Você é o pai dessa assunção. E ele pode requerer. Né? Isso geralmente tem muito mais aceitação pelos pares, né? Pelos colegas dele. Requerimento da parte, pode ser.
tá? Pode ser você, como eu falei, ele já preventivamente atravessa uma petiçãozinha. Depois que caiu na câmara de gás, que a gente brinca, né? Cai naquela câmara que você não queria, que vai te ferrar, você, opa, eu vou abrir o incidente que o professor ensinou de assunção de competência. Pode ser o MP, Defensoria Pública, né? Então, não interessa, né, quem participa do processo vai poder arguir esse incidente, tá certo? Assim que funciona no material de vocês, até eu coloquei bem detalhado, você pode ler depois, né? Falo da legitimidade aqui, né? O trâmite vai depender do regimento interno, pode ser feito de forma verbal ou escrita, oral ou escrita. Claro que você não vai, até falei isso hoje de manhã para os alunos, né? Não pode, prefira fazer sempre por escrito, porque é muito melhor de você poder demonstrar, né, que há essa divergência, né? Levantar isso com calma, zelo, tal. Fazer isso de forma oral. Quando é que você vai poder fazer isso? Na hora da tua sustentação oral. Imagina, você já está nervoso que vai fazer sustentação oral, e aí você vai ter que, né, levantar a mão, pode ser até fora da sustentação oral, mas antes do julgamento, pedir pela ordem e tentar arguir isso, tá? Mas o mais correto, se for do verbal, é na hora da sustentação oral. Imagina você tentar justificar para encaixar um incidente de forma verbal. Os caras já estão com o voto pronto, já estão ali para negar o teu recurso, né? Aí eu digo, até pode, mas não façam. Então, na prática, uma dica para vocês: não façam verbal, não façam a arguição de forma oral. Façam sempre por escrito e antes, obviamente, do julgamento, antes da sessão. Porque vai dar tempo de eles analisarem se tem requisitos. Tá certo? O efeito, né, a partir do momento da arguição, ele suspende o julgamento da ação ou recurso. Claro que você vai suscitar, isso vai passar por um crivo, né? Já tem ou não tem assunção? O que vocês acham? Aí os desembargadores vão definir se acham que tem ou não, tá? Motivos aí para encaixar. E os motivos são bem claros, a gente já falou aqui. Não tem custo, então por isso que é legal você estar ali no teu processo, no teu recurso, e aí sem custo algum você abre esse incidente, certo? Você tem direito, né? A ideia é que você não tem que pagar para pedir por algo que deveria o tribunal fazer, que é uniformizar a jurisprudência interna. Ok? Na tua prova, portanto, se cair uma situação dessas, você tem que lembrar que a assunção não tem nada a ver com discussão de competência, porque os alunos vão, né, aqueles que não estão assistindo a aula aqui, né, não vão nem assistir o vídeo, não tem paciência, depois vai ficar no YouTube, eles vão chegar e vão botar uma questão sobre competência lá, dizendo que cabe, que você utilizaria, um monte de gente vai botar assunção de competência. Porque o nome, né, dá essa ideia. Okay? O acordo proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. Então, isso ele está relembrando o que eu já falei para vocês lá, citando os artigos, né, que a assunção vinculará. Né? Então, não é só no teu processo. Porque vamos dizer que fez a assunção, o incidente, julgou o incidente, você já sabe o que vai acontecer com o teu recurso. Porque ele julgou dizendo, olha, o recorrente tem razão, né, vai prevalecer a tese que ele queria. Opa, ganhei esse recurso. Né? Não, e não vai ser só no meu. Ele está dizendo aqui que vinculará todos os juízes, né, e órgãos fracionários, ou seja, né, as câmaras, turmas que façam parte daquele tribunal. Então veja que a aplicação é totalmente ampla. Se for STJ, STF, é no Brasil todo. Okay? Então por isso que isso daqui é uma criação interessante. Toda hora você ouve falar assunção de competência, e acha que é só para o teu caso, não é. Depois vai valer para várias outras ações, né? No país todo, no estado todo, dependendo. Tá, então isso eu acho que tinha que falar da assunção. Eu falei aqui que o órgão, né, repito aqui, né, o parágrafo 3º, vinculará os juízes. Tá? Então, seria isso em relação à assunção de competência. Alguém ficou com dúvida, quer aproveitar para tirar, se não entendeu, esse é o momento. Não tem muito mistério. Todo incidente que a gente vai tratar, antes de você fazer algum questionamento, todo incidente que a gente vai tratar vai ser assim,
antes do julgamento do meu caso, que está lá no tribunal, seja ação, recurso, remessa necessária, está tramitando no tribunal, né? Os incidentes são todos esses, com essa hipótese de para o processo, o recurso, abre a janela do incidente, julga o incidente e volta para o processo, né? Alguns com maior força, outros com menor força. A gente vai ver que a declaração, esse que é, né, a declaração da arguição, né, incidente de arguição de inconstitucionalidade, ele é aplicado para o caso pontual. A assunção de competência é para o caso pontual e para todo o Estado, né, o Brasil, dependendo da hipótese, né? Resolução de demandas repetitivas, mesma coisa, pode ser para todo o país ou para todo o Estado. Tem alguns então, que são mais importantes, outros menos. Tá? Mas esse assunção é um incidente que foge do tradicional, né? E o que você tem que lembrar só é que eu vou utilizá-lo, né, quando não tem repetição e a matéria é sim com grande relevância social, né, questão de direito importante. Então, eu peço para que analisem nos tribunais, dá uma olhadinha, eles são vários, né, pode ser no nosso TJ ou no STJ, dá uma olhadinha ali na parte né, de incidentes de assunção de competência, os acórdãos que já foram proferidos. E é legal até para você compreender, olha, que interessante, esse monte de matéria aqui virou incidente de assunção. Tá? Ok? Alguma dúvida? Podemos tocar ficha? Acho que tinha uma mensagem aqui no bate-papo que não apareceu para mim, pedi para ler. Opa, a Maína deu boa noite. Ficou alguma dúvida para alguém? Podemos continuar? Então, vou continuar aqui. Tá? Senão só interromper. Essa foi, então, a assunção de competência. Vamos passar agora para a rescisória. Então, a gente vai fazer, né, intercalando. Depois a gente vai ter, né, a matéria termina hoje aqui da prova, a gente vai ter a prova, né, e depois eu ainda continuo, né, pelo menos mais uma aula aí para finalizar esses processos nos tribunais. Uma aula, né, de conteúdo. Tem a prova, depois tem o nosso trabalhinho. Nós vamos dar importância aqui a entender que isso cai. O que é ação rescisória? Vocês já tiveram no semestre passado comigo, né, então alguns, de repente, não foram meus alunos e não lembram, né, para que serviria a ação rescisória. Lembra que a ação rescisória ela serve para desconstituir, né, ou seja, para rescindir, o nome já fala, uma coisa julgada material. Né? Ou seja, teve uma decisão transitada em julgado, essa é a ideia, que ela se tornou imutável. Né? Ou seja, eu tenho aqui uma decisão que operou-se a coisa julgada, aquela protegida pela Constituição, que o próprio CPC, no artigo 502, se não me engano, né, já podemos abrir aqui, 502, isso, 502, denomina-se coisa julgada material, a autoridade torna imutável e indiscutível. E a gente estudou, todo mundo sabe disso, que depois que tiver o trânsito julgado, a coisa julgada, ninguém pode modificar. Mas aí ele fala aqui, material, aquela que teve julgamento de mérito. Essa, né, porque se for só coisa julgada formal, né, recordando a matéria, se for só coisa julgada formal, ou seja, só naquele processo, eu posso ajuizar uma nova demanda. Mas quando tem coisa julgada material, ou seja, a decisão de mérito, com base no 487, para acabar com essa coisa julgada, só mediante a ação rescisória. Né? Então, a gente já viu, né, aqui, mais para frente, a gente vai falar dela aqui, a ação rescisória. E aí nós falamos que a ação rescisória, né, ela tem, para que seja rescindida uma decisão de mérito, como está no 966, transitada em julgado, só em casos muito específicos. Né? Ele não vai deixar em qualquer situação. E aí vem aquelas que a gente já analisou anteriormente, no semestre anterior, quando eu falava de coisa julgada, eu sempre digo, tem como mudar? E a gente pensa, não, óbvio que não, passou por todos os recursos, a parte desistiu, transitou. Mas aí se tiver uma falha grave, algum vício grave na decisão, você rescinde sim. Né? Você entra com essa ação que ela tem característica, né, de desconstitutiva ou constitutiva negativa. Isso eu botei no material. Ação constitutiva negativa que objetiva rescindir a coisa julgada material. Tá?
trânsito julgado com análise do mérito, formada em outro processo por sentença ou acordo. Então, esse é o principal ponto. E aí, no 966, eu não vou ler todos, tudo de novo, mas você vai lembrar que tem casos aqui de corrupção do juiz. Né? Agora, recentemente, a gente teve notícias, né, de venda de decisões no Tocantins. Né? Então, encontraram um desembargador vendendo decisões de habeas corpus, né, para determinadas pessoas. Vamos supor que eles encontrem lá, investigando, que disseram que esse desembargador e alguns outros também, mais de um, né, ele se enriqueceu, que eles citaram no Fantástico no domingo passado, enriqueceu vendendo decisões. Então, vamos dizer que você encontra o teu cliente, né, um caso em que a parte adversa ganhou, e está lá na listinha dele de recebimento daquela pessoa. Você pode utilizar isso para rescindir. Né? Você apaga, você desconstitui aquela decisão transitada de julgado e tem uma nova. Você pede uma nova para o tribunal. E aí, sempre lembrando que a gente está falando de uma ação que está nos tribunais. Ou seja, rescisória você nunca vai encontrar em primeira instância. Né? Às vezes tem gente que pergunta, né? Mas nunca vou ter, nunca. Né? Tanto que ela está no CPC na parte dos processos nos tribunais. Você nunca vai ver uma rescisória em primeira instância. Porque teria, imagina, o juiz em primeira instância, né, rescindindo uma decisão, né, de um tribunal acima, ou do próprio juiz, não pode. Né? Então, por isso que ela é juizada sempre nos tribunais, sempre uma decisão colegiada. E aí a gente viu, então, corrupção, juiz absolutamente incompetente, vamos dizer que é a matéria trabalhista, né, e acabou sendo resolvido no cível, você pode estar com rescisória. Tá? Dolo, coação da parte, simulação, colusão, né, aquelas lides simuladas, aqueles acordos fraudulentos, né, ofender a coisa julgada. Então, vale prova falsa, está aqui no inciso 6. Né, vamos dizer que a pessoa se baseou numa prova falsa, isso acabou transitando em julgado, você perdeu, você tendo prova, né, conseguindo comprovar que essa prova é falsa, você pode ajuizar a atuação rescisória e ir para cima, né, vencer essa ação. Tem vários casos aí que as pessoas conseguem provar, de repente, que um DNA foi comprado, foi forjado. Né, você tendo prova disso, você pode. Então, vamos dizer que estoura uma notícia ali de um laboratório em Florianópolis que vendia, né, exames de DNA. As pessoas lá compravam uma investigação de paternidade, que depois vai respingar numa divisão patrimonial no inventário. Se sai uma matéria dessa, se tiver um tempo de uma rescisória, você pode usar. Opa, peraí, eu fiquei sabendo que aquele laboratório vendia. E lá na lista de recebimentos do laboratório estava a parte diversa do meu cliente. Então, você pode entrar com a rescisória com base 966, inciso 6. Tá? Prova nova que conseguiu depois do trânsito julgado, né? Erro de fato, se aconteceu, que está aqui previsto no parágrafo 1º. Ou seja, aquilo que vocês, não vou ficar explicando cada um dos incisos, mas são casos clássicos de prejuízo, de decisão viciada, e por isso cabe uma rescisória. E aí vou chamar a atenção para 2 pontos principais numa ação rescisória. Sempre a decisão que você ataca, ela está viciada. Sempre a última decisão proferida. Outra coisa. Tá? Quem tem legitimidade para entrar com a rescisória? Não vou ver todos os ativos da rescisória, senão a gente vai acabar dormindo aí, não é a nossa intenção. A intenção é que entendam, primeiro, para que serve, tá? Nos casos que eu vou utilizar, e, né, então tem que ter um trânsito julgado, não é uma coisa julgada material, e está encaixando nos incisos 966. Quem pode propor a rescisória? Quem for parte no processo ou seu sucessor. Então pode acontecer o mais comum, 90% das vezes, né, ou até mais, é o próprio autor ou réu, que se sentiu prejudicado e entra com a rescisória. Ou o sucessor, pode acontecer, de repente o seu pai foi objeto de uma ação de cobrança, e aí, de repente, quando estão lá executando já a herança, avançando na herança, pertencia a você, claro que vai ter que pagar as dívidas dele. Bom, você já perdeu aquela ação, é uma dívida dele. Bom, então,
boa parte da grana que a gente ia herdar vai para essa cobrança. Mas você descobriu lá uma prova nova, né? Veio um terceiro e disse, olha, ele me passou antes de falecer um comprovante que tinha pagado aquela pessoa, né? E eu esqueci de devolver, ou ficou comigo, sei lá, uma situação que se encaixa na prova nova, obtida depois do trânsito de julgado. Você pode, como sucessor, ajuizar a rescisória, tá? O terceiro interessado, né, o terceiro juridicamente interessado, nós já falamos dele até para fins de recurso, ele pode recorrer, né, lembra? Ele tem capacidade porque a decisão afeta ele. E aqui também, por afetar aquela decisão transitada do julgado, ele pode entrar com a rescisória. Ele pode recorrer e ajuizar uma rescisória. E o MP, né, o Ministério Público, naqueles casos em que tinha que intervir, não interveio, né, nos casos em que ele nota simulação ou colusão, tá, que não entende, em outros casos que ele deva atuar. Ou que ele for parte também, né, pode utilizar a rescisória. Como é que eu faço, né? Tem prazo para rescisória? Depois a gente vai falar aqui da petição inicial. Tem prazo? Tem. Né, o 975 fala que o direito à rescisão, ou seja, ajuizar essa ação rescisória, se extingue em 2 anos, tá, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida. Isso aqui nem precisava falar da última decisão, né? Porque, obviamente, que vai transitar é a última decisão, senão, né, vão ter várias decisões. Vamos dizer que tem a sentença, a acordo da apelação e o STJ. Aí você vai pegar a última decisão, ela que você vai atacar, vai ter um trânsito em julgado. Hoje em dia, eu falei para vocês, então você vai lá, tá um certificado de trânsito em julgado, você pega esse certificado de trânsito em julgado e conta 2 anos, né? É aí que acaba o teu prazo para ingressar, para ajuizar a rescisória. A regra, então, são 2 anos, essa é a regra. Agora a gente vai falar de exceções. Não existem exceções. Isso no semestre passado a gente chegou a comentar, falei para vocês, mas a gente vai recapitular, porque agora a gente está aprofundando a rescisória. 2 anos do trânsito julgado. Tá, mas sempre assim? Não. Aqui, primeiro, ele prorroga para o dia útil seguinte, se o teu prazo final cair no recesso, né, nas férias forenses, nos feriados, dia que não houver expediente forense. Então, isso aqui foi para beneficiar até os advogados, né, que antes ficavam desesperados, poxa, eu tenho que, né, ajuizar num recesso. Antigamente, no código anterior, a gente fazia isso. Tá? Se venceu dentro do recesso, você tinha que ir até o plantão judiciário e ajuizar. Depois começou mais para o finalzinho, mais próximo do novo CPC, que a jurisprudência estava aceitando depois. Mas era um risco, porque a lei não falava isso. Então você tinha que pegar para garantir, quando a gente ajuizava a rescisória, e vencia no recesso, e ela ou ajuizava antes do recesso ou no plantão. O bravo é que às vezes o cliente procura a gente já dentro do recesso. Então você teria que fazer rápido e ajuizar no plantão. Aqui não precisa. Você tem o parágrafo 1º que protege e diz, não, é no dia útil seguinte ao término do recesso. Tá? Parágrafo 2º. Se a ação for fundada no inciso 7º do 966, que é aquela que fala da prova nova, né, que você conseguiu, o termo inicial do prazo será a data da descoberta da prova nova. Então ele amplia. Mas é para sempre? Não. Observado o prazo máximo de 5 anos contados do trânsito julgado da última decisão. Então, o que ele faz aqui? No caso de prova nova, ele amplia de 2, que eu tinha, para 5. Tá? Então, ele vai ampliar esse espaço aqui para você, por conta, isso foi uma pressão até dos advogados, dizendo que muitas vezes a prova nova é difícil. Às vezes acaba se perdendo, né, e complicado. Então, aqui ele diz, não, pode deixar, pode ficar tranquilo, que eu estendo isso para mais 3 anos do que o normal. Certo? Então, é assim que você pode fazer. Claro que se a outra parte comprovar que você descobriu, né, de repente, sei lá, em 6 meses depois de ter jogado, você descobriu a prova nova, você vai ter 2 anos a partir dali. Tá? Então, tem que tomar cuidado que ele fala, o termo inicial será a data da descoberta. Então, né, tem que provar, até para vai ser um ônus teu, de provar que onde é que você descobriu isso. Tá? E só vai estender o máximo de 5 se você provar, olha, faltando 2 anos aqui para finalizar os 5 e descobrir a prova nova. Então, estende aqui para 5 anos. E
Na simulação ou colusão das partes, o prazo começa a contar para o terceiro prejudicado para o MP. Então, não é para a parte, mas para o terceiro prejudicado para o MP, que não intervém no processo, a partir do momento que tem ciência da simulação da colusão. Então, veja que aqui ele está falando, por exemplo, que houve uma simulação, isso acontece às vezes na trabalhista, né? Eles simulam uma lide, um litígio, né? E aí você vai ter, nessas hipóteses aqui de lide simulada, você vai ter que, né, eles vão verificar, nossa, isso aqui, as partes estavam em conluio para prejudicar uma delas, ou para prejudicar o judiciário, o fisco, o próprio fisco, às vezes pode acontecer. Vamos fazer uma lei de um jeito para a gente não recolher algumas verbas ou alguns tributos. Então, se isso for descoberto, veja que não tem prazo. A partir do momento em que tem ciência da simulação, ou seja, ele vai pegar e os 2 anos a partir da ciência da simulação da colusão. Pode acontecer, portanto, que alguém denuncie depois de 10 anos, 15 anos, e a partir dessa denúncia, o Ministério Público ou o terceiro prejudicado vão poder ajuizar essa rescisória. Então, veja que a ampliação é bem grande, né? Ele ampliou bastante aí a tua possibilidade de ajuizamento, né, da própria rescisória. Eu só vou melhorar aqui a minha internet, que de repente pode falhar, alguma coisa do gênero. Vou dar uma turbinada aqui nela. Certo, senhores? Então, isso era em relação ao prazo. Vamos ver a petição. Como é que vai ter que fazer essa petição? Aqui no material de vocês, tá, já tem uns detalhes. Alguns outros você pode até anotar, certo? O que a gente tem aqui de interessante da petição inicial? Como é que eu faço uma petição dessa, professor? Porque eu nunca vi um processo, uma ação que eu entro já no tribunal. Às vezes você nunca fez, nunca teve contato. É o caso da rescisória. Vou utilizar o 319, que é nosso amigo lá do semestre anterior, né? No semestre passado eu enchia vocês com isso. Vou usar o 319. O que fala o 319? Vocês lembram, né? Qualificação das partes. Então, você vai ter que utilizar, botar o valor da causa, fatos, direito, pedido, produção de provas, tudo que está lá no bom e velho 319, né? Que a gente já conhece. E aí ele bota alguns pedidos a mais. Algo a mais que o 319. Cumular o pedido de rescisão, se for o caso, de novo julgamento. Então, se for o caso, e geralmente você diz, houve uma decisão viciada e eu quero aqui um novo julgamento. Então, o tribunal, ao julgar a rescisória, ele já, né, ele vai poder, ao julgar, já analisar e dizer, é caso de corrupção do juiz. E, ao mesmo tempo, ele já julga, tá? E já dá uma nova decisão, porque ele já está por dentro de todo o caso, né? Isso é possível. Em outros casos, ele pode mandar voltar. Em outros casos, ele pode determinar que seja prolatado um novo julgamento. Então, depende da tua situação, do que você entender que é aplicável ao teu caso, você vai... né? Eu costumo fazer, no caso de rescisória, pedido subsidiário. Lembra? Caso vocês entendam, né, que não é já possível um novo julgamento, eventualmente por supressão de instância, por achar que deveria voltar, então subsidiariamente que retorne para uma nova decisão. Porque o melhor para você é já julgar, né? Você já tem um julgamento colegiado ali, né? Você já vai ter uma decisão a teu favor, né, dentro da ação rescisória, é o melhor dos mundos. E aí vem o grande lance polêmico, né, que é a caução, a chamada multa da rescisória. Você deve depositar, isso não tem nada a ver com custas iniciais vai ter, porque é uma ação nova. Depositar a importância de 5% sobre o valor da causa, que se converterá em multa, caso a ação seja por unanimidade, declarada inadmissível ou improcedente. Veja então o que ele está dizendo, você tem que pegar o valor da causa, calcular 5%, atualizar, claro, 5%, e você deposita uma conta vinculada. Além de pagar as custas iniciais, você deposita 5% sobre o valor da causa, e isso se você perder, se por unanimidade, que ele fala aqui. São vários os desembargadores ou ministros que vão votar.
A gente já vai falar disso. Tá? Se eles entenderem por declarar inadmissível, ou seja, não cabia rescisória, ou mesmo cabendo rescisória, entender como improcedente, você vai pegar esses 5% e repassar para outra parte. Então, o juiz vai dar como se fosse uma multa por litigância de má-fé. Então, e pior, tem julgados já que dizem que se aquele teu processo já está em liquidação, vamos dizer que já está liquidando uma sentença transitada de julgado. Então, você ganhou, ajuizou, o valor da causa era 10 mil. Mas na hora de liquidar, ela se tornou 1 milhão. Você vai ter que pegar, segundo o entendimento da STJ, 5% sobre o valor liquidado já. E aí, Professor, opa! e se o cara for insuficiente, paga também? Aí não paga. A gente vai ver aqui que Não paga? né, Beleza. isso logo abaixo aqui tem, né, que no caso de não se aplica o disposto para as fazendas e beneficiar da gratuidade. Tá? Então, claro, isso até é algo que é objeto de críticas, né? Porque dizem, pô, tem que depositar os 5%. Isso é para desestimular a rescisória, porque imagina, coitado do cliente, de repente, seu ganhou, está bem contente com a vitória, né? Estourou champanhota, fechou o P12, comemorando, eles estão julgados, não tem mais volta. Aí vem a rescisória. Né? Ele, poxa, agora pode rescindir? Pode, né? Dependendo da hipótese. Só que fica tranquilo que esse valor aqui, se for, né, improcedente, mas se entender que não tinha cabimento, não tem motivo nenhum, e os motivos são aqueles 966, é bem difícil você se enquadrar. Se não tiver motivo, você ganha mais aqueles 5%. Tá? E a crítica que alguns fazem, como eu comentei antes, é isso, né? É de que a gratuidade, tudo bem, a Fazenda Pública, né? Autarquias, fundações, direito público, Ministério Público, Defensoria, aí tudo bem. Mas os beneficiários da gratuidade da justiça também não se aplicam o inciso 2, ou seja, não precisa depositar essa multa. Por isso que é comum vocês verem, às vezes, o hipossuficiente ajuizando rescisória. Tá? Às vezes sem ter razão. Né? Acaba saindo ileso, não tem custo nenhum, e vai tentando. Tá? Por isso que isso é uma crítica que se faz. Alguns juízes têm pegado pesado na questão da gratuidade, né? Ou para justamente, né, pedir uma série de documentos para evitar essa situação, porque a gratuidade, ela, além de você recorrer, né, por ter direito, você pode, né, não vai ser condenado em nada, acaba que, né, você vai ter, por exemplo, uma rescisória, pode ajuizar, também às vezes não tem problema. Então, isso acaba premiando, né, às vezes, o litigante de má-fé. Então, aí caberia, né, nesse caso específico, você impugnar, se for o caso da gratuidade, e os magistrados têm pegado um pouco pesado, aí têm se esmerado em relativizar a gratuidade, até porque a gratuidade, também muitos não sabem, ela pode ser, vamos dizer assim, ser aplicado de forma parcial, ou seja, para alguns atos, parcelar alguns atos. Eu tive um caso agora que eu impugnei, e o juiz disse, não, até acho que é hipossuficiente, mas não tanto. Então, o que ele fez? Ele utilizou o CPC que trata, né, se eu não me engano, no artigo 98, não me lembro de cabeça, mas ele disse que pode ser parcelado. Então, ele disse, olha, não precisa pagar a custa inicial, a custa da perícia, mas totalmente à vista, mas eu vou parcelar. Aí deferiu o parcelamento. E lá no CPC diz, se achar que é possível, parcela. Mas a pessoa diz, não tenho condições de pagar 1.500 de custas iniciais. Mas se forem 10 vezes, não, aí dá. Então, vamos fazer dessa forma. Tá? Então, só para você saber os dois lances aqui, né, o que é fundamental você lembrar é que esse depósito aqui dos 5%, né, é chamada caução da rescisória, ou multa rescisória, ele serve para desestimular. Na Justiça do Trabalho, esse percentual aqui sobe para 20%. Eles pegam tudo que tem aqui da rescisória, eles utilizam o CPC, só que eles têm, né, um entendimento de que uma instrução normativa que diz que no caso da trabalhista é 20%. Eles legislam nesse sentido ampliar. Por quê? Porque o trabalhista é aquela hipótese também, isso quer desestimular. Ele já pensa assim, o patrão vai querer rescindir, né? Porque geralmente o trabalhador é hipossuficiente. Então, se o patrão quiser tentar rescindir, ele vai ter que depositar 20%, ele dói mais no bolso e desestimula. Tá?
Uma vez eu tive um cliente que eu falei isso, ó, desestimulei, porque eu falei, ó, a gente até tem, ele pode levantar, só que ele tinha feito uma série, que negócio dele, ele utilizou um advogado amigo dele que era criminalista para defender uma trabalhista. Aí tomou ele ferro, todos os direitos, falou, até dá para tentar uma rescisória aí, só que são 20%. E agora ele transitou em julgado, você vem já com o paciente na UTI. Deus quer que eu consiga salvar ele, posso até tentar, mas muito provavelmente a gente vai perder, porque não teria que ter manifestado isso lá na parte instrutória, e você vai pegar esses 20% e rasgar, vai passar. Então, muito melhor pegar esses 20% e tentar um acordo, né, e utilizar para o teu acordo, do que agir dessa maneira. Então, ela serve para desestimular mesmo essa multa. Que mais que eu tinha que falar para vocês? Tá? Aqui no nosso material, né, eu coloco também que a ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. Isso está aqui no 966, né? A gente volta no 966 e diz que pode ter objeto apenas um capítulo da decisão. Então, ou seja, aquele que você vai querer, se você quiser rescindir mais de um capítulo da decisão, você vai ter que usar mais de uma rescisória, certo? Isso também foi uma modificação que antes você podia rescindir toda a decisão, agora é uma por capítulo. Por exemplo, se eu estou querendo substituir a parte que tratou do dano moral, né, eu vou ter que fazer uma rescisória para ele. Se quiser fazer uma outra situação de dano material, ser outra rescisória. Né? Então é isso que você tem que lembrar. Vamos seguindo aqui na rescisória. Tem um outro artigo aqui que era importante. Aqui, 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Então, o que ele quer dizer aqui para a gente, vocês vão ter no semestre que vem, que, né, a regra é, depois que já teve o trânsito de julgado, eu já posso fazer o cumprimento de sentença, né, aquela execução da sentença, de forma até definitiva. E é isso que vai acontecer aqui. Trânsito julgado, de repente, carregar uma indenização, ele já manda executar, manda cobrar. Advogado, toca a ficha, eu quero ganhar isso aí. Opa, vocês vão estudar semestre que vem, cumprimento de sentença. Legal. E aí fala aqui que a ação rescisória não impede esse cumprimento. Então, vai poder tocar a ficha, tem a rescisória, eu tenho pressa muitas vezes, né, porque o cara já vai estar lá penhorando minhas contas, e geralmente quando procura advogado para rescisória, já está penhorando imóveis, conta e tudo mais. E ele cria aqui dizendo que ressalvada a concessão de tutela provisória. Então, o que pode pedir aqui? Se você quiser anotar ali no teu CPC, tá? O nome, essa tutela provisória que eu pediria é uma tutela antecipada, tá? Uma tutela de urgência antecipada. Pode ser uma tutela de evidência, pode, mas geralmente é de urgência antecipada. Isso vocês vão estudar daqui a 2 semestres, né? A parte de tutelas provisórias, tutelas de urgência, mas que no semestre anterior eu dei umas aulas para vocês, eu dei uma aula sobre isso. Tutela antecipada é a antecipação da sentença, né? Aquilo que é dar só no final, ele antecipa. Aí aqui é isso que pode acontecer. O caso de você ajuizar a rescisória e dizer, pelo amor de Deus, desembargadores ou ministros, não sei onde é que vai estar a tua rescisória, vamos dizer que seja no nosso TJ aqui. Desembargador, relator, eu estou aqui com a rescisória, tem prova robusta de corrupção do juiz, está aqui o inquérito criminal, o papai está citando o meu processo, ganhou uma grana, suspende, pelo amor de Deus, porque a outra parte está se valendo daquela decisão do corrupto para, né, penhorar os meus bens, penhorou a conta, estou com tudo bloqueado. Aí é um caso que eles poderiam aqui, você pode pedir, né, uma tutela antecipada para suspender a execução. Tá? Uma vez eu lembro que eu fiz uma ação rescisória dessas para a Ambev, né, numa trabalhista, e eu pedi essa tutela provisória e consegui. Justamente por quê? Porque a ação essa trabalhista ela estava em 3,5 milhões do funcionário contra a Ambev e já estava bloqueando contas da Ambev. Tudo bem que esse valor para a Ambev não faz, né,
é grande e tudo mais, mas não faz cócega pelo total que eles têm. Mas, obviamente, para aquela região onde está sendo penhorado, isso mexia com toda a estrutura e etc. Eles têm até uma conta que é específica que eles apontam para a penhora, mas não deixa de ser um perigo que pode causar para a parte. E não tanto para o rombo da Ambev, mas a Ambev tem dinheiro, mas imagina você penhorar, passar esse dinheiro para a conta do reclamante, do trabalhador, o cara pode torrar ou passar para terceiros e tudo mais, ou saca tudo, esconde. Como é que você vai obter de volta se ganhar a rescisória? Então, essa é a grande trunfo, e você pode pedir, se for o caso da tua rescisória, essa tutela provisória. Pedir que no risco de depois não poder receber de volta, claro que isso aí depende da tua habilidade de demonstrar que a tua rescisória está fera, né, que ela está muito bem feita e que você tem os subsídios para suspender. Se não, a regra é não suspender, tá? Não impedir a execução. E aí, senhores, a gente vai para a segunda ação, que é muito confundida, que está dentro da rescisória. Isso que eu chamo a atenção para vocês. Está aqui o parágrafo 4º do 966. Vamos abrir o CPC. 966, já falamos do parágrafo 3º. E aí está aqui, os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo, e somente homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. O que eles fizeram aqui? Eu costumo dizer que eles foram infelizes, né? Podiam, meio preguiça, podiam colocar um tópico, né, da ação anulatória. Então, eles colocaram toda uma ação prevista só um parágrafo aqui dentro, só para lembrar, aqui não é rescisória, é anulatória. Então, anota ali no parágrafo 4º que ele está tratando da ação anulatória. No material de vocês até coloquei aqui, parágrafo 4º. Os atos de disposição de direitos, lendo novamente isso para entender, né, pelas partes ou por outros participantes do processo, que foram só homologados pelo juiz, ou seja, o vício, a gente vai entender aqui na sequência, o vício está no ato das partes, aqueles que participaram do processo. E o juiz só homologou, o juiz só falou, deu validade. Esses estão sujeitos à anulação. Tá? O nome disso é a ação que eu vou ingressar, não é rescisória, é a ação anulatória. Certo? Então, isso quer dizer, tá, que você vai ter que, por exemplo, na minha prova, identificar se é caso de rescisória ou anulatória. E aí, como é que eu faço, professor? Não é tão difícil assim, não tem grande dificuldade, porque é só você olhar. 966, o vício está na decisão e está nos incisos. Esses incisos aqui são taxativos. Você encontrou no 966, nesses incisos, pronto, é caso de rescisória. Professor, quando é que eu vou ter o parágrafo 4º, ação anulatória? O vício vai estar nos atos da parte e até você vai dizer, mas aqui tem também, professor, algumas situações de colusão, simulação. Mas aí você vai por exclusão. Não está aqui na rescisória, não se encaixa na rescisória, transitou em julgado, né, isso que os advogados confundem, e você pode até ver isso, dizer, ninguém erra isso. Erra, e tanto é difícil que se você entrar no TJSC e colocar anulatória, ação rescisória, você vai ver vários julgados em que usou um quando era outro. Então aqui, não se encaixou nos incisos e o vício está no ato da parte, é anulatório. Vou dar um exemplo para vocês, né, um exemplo clássico. Tá? Por exemplo, a parte procurou a outra e acabou firmando um acordo que foi para homologação do juiz. Só que essa parte que firmou, uma das partes, era incapaz. Ele, embora no processo esteja lá aquele fulano representado pela mãe ou assistido por ciclano, tudo mais, dependendo da incapacidade, ele deveria ter assinado junto esse acordo. E esse acordo foi produzido colocando só o nome dele, né? O nome daquela parte que é incapaz. Não interessa relativamente ou totalmente, aconteceu isso. E aí foi para o juiz não se deu conta, homologou. Na empolgação, né, de repente fazer número aí, diz, vou me livrar dessa bucha, desse processo aqui. Aí vai lá e homologa o acordo. Transita em julgado. Depois vai lá, a parte vai ver, porque a mãe do sujeito vai olhar e diz, meu Deus, o que você fez, meu filho? Você
foi lá no escritório, o cara já te engambelou, você já assinou, renunciaram ao recurso, a gente já estudou que pode renunciar ao direito de recurso, transitou julgar no outro dia. E aí, o que você vai fazer? Chegou lá no NPJ, você vai dizer, não, não é caso de rescisório. Vamos ver aqui, tem algum caso para rescisório? Não. Ah, então eu vou no parágrafo 4º, né? Disposição de direitos praticados pela parte e só homologados pelo juízo, certo? Então esse é um caso, anota ali, de anulatória. Um outro exemplo, né, de repente um advogado que fez um acordo sem ter poderes para transigir, né? O advogado foi lá e disse, pode me mandar um acordo que eu assino aqui, eu tenho procuração. E por isso que o magistrado atento, ele vai dizer, dá uma olhadinha ali na procuração, né? A parte, eu também, quando tenho uma parte contrária dizendo que o advogado procurando para acordo, primeiro eu vejo se ele tem poderes, porque senão tem que exigir que o cliente dele assine, né? Porque isso está no instrumento de mandato. Vocês estudaram, né? Está lá no Código Civil, está no CPC, instrumento de mandatos. Ele diz que só pode um terceiro se tiver poder para transigir em meu nome. Então vamos dizer que o advogado não tinha esse poder. Está lá, só procuração ad judícia, né? Que o pessoal bota padrão. Sem poderes especiais, que um deles é transigir. Aí, nesse caso específico, você pode entrar com uma ação anulatória. Ela pode ser ajuizada, né, no curso do processo, pode ser ventilada a matéria no curso do processo, tá? Mas se transitou em julgado, e é aí que é a pegadinha, é aí que vocês podem errar, que eu não quero que errem nunca na vida de vocês, senão vão botar a culpa em mim. O Leonardo não falou de rescisória, né, de anulatória. Tá gravado, agora pro resto da vida eu tenho a prova de que eu passei para vocês de que uma coisa é uma coisa, outra coisa diferente. Tá? Então, a rescisória tem um objetivo, o vício está na decisão, né? Ou é algum ato de parte, nas que estão no 966, e a anulatória são esses casos que eu falei para vocês, atos das partes que o juiz simplesmente homologou. Então, o que entende-se? Que o vício não está na decisão. O juiz agiu de boa fé e, né, acabou. Pode até dizer, pô, mas o juiz vacilou, né? O professor nem viu se tinha procuração, nem viu se precisava de representante. O juiz foi levado ao erro, né? Mas o problema está no ato da parte. Por isso que chama de anulatória. E aí eu coloquei aqui para vocês, tá? No anulatória, mais para baixo aqui, né? Explicando qual é a previsão. Peço para que coloquem lá no parágrafo 4º do CPC ação anulatória, escrevam, até para depois, mais para frente, vocês procurarem, porque muito aluno diz, professor, não achei essa noção anulatória, não lembro do professor ter lecionado, não achei onde é que estava previsto, porque não está no índice do CPC. Não está mesmo, tá? Porque ele está escondidinho ali, ele é uma construção doutrinária, jurisprudencial, com previsão legal, mas, né, escondidinho, tá no parágrafo 4 do 966, certo? Então aqui eu explico para vocês o alvo da ação anulatória não é a coisa julgada, né, como se vê na rescisória, a ação constitutiva negativa também como a rescisória, né, que se volta contra ato realizado ou praticado no processo pelas partes. Então, não é o órgão jurisdicional que agiu errado, como é na maior parte das vezes na rescisória. E aí dou até exemplos aqui para vocês, né? O prazo é de 4 anos, né? Está no 178 do Código Civil. Pode propor, né? O correto é propor em primeira instância. Então veja que diferença. E olha que erro você vai cometer se você usar rescisória. Imagina que horror você fazer uma rescisória, e acontece muito. Você fez o cliente gastar a multa dos 5% que ele vai perder, e ainda tomou uma chamada no tribunal dizendo, meu amigo, era anulatória. Aí o cliente vai querer te matar, dizer, pô, você perdeu tempo, paguei custas iniciais, paguei multa de 5%, chegou lá, depois de um tempão, me disseram que era anulatória. Não precisava nem recolher aquela multa lá. Então, cuidado com isso. Cuidado com essa diferença dos institutos, tá? Para não se perder. Deixa eu ver aqui no bate-papo, ver perguntas. Não, o material que esse que eu estou falando tá no Mediateca. É um material que eu já tinha disponibilizado já antes da... Vou até mostrar aqui para vocês. No Mediateca tem todo o material de apoio, né? Só entrar aqui rapidinho. Já mostro aqui para vocês. Tá aqui.
Mediateca, né? Tá aqui como aqui, né? Material de apoio 2, RESP, REX, estão vendo aqui, né? Estou sublinhando. Processo nos tribunais. Aqui você tem essa parte da rescisória anulatória. Tá? Então, é só baixar aí que você já vai ter acesso. Então, continuando aqui. É totalmente diferente, 4 anos a regra, porque os atos em geral, e aí eu até cito depois ali o Código Civil, né, do que fala desses prazos e tudo mais, em regra de 4 anos, primeiro grau de jurisdição, não precisa aquela multa, então tudo bem, eu vou ajuizar perante o juízo primitivo, ou seja, aquele que julgou originariamente. Se for da segunda vara civil, né, eu entro com a anulatória na segunda vara civil e levanto. Opa, peraí, teve uma situação aqui, um acordo que tem uma nulidade, né? E é isso que eu levanto na ação anulatória. Tá certo, senhores? Então, é assim que funciona. Um detalhe, só aqui que é interessante falar da rescisória, tem no material de vocês, é a competência, tá? Eu não vou cobrar isso na prova, só para não dizer que eu não falei. Lembra que é sempre, né, a competência depende de quem prolatou a última decisão. Então, você vai atacar sempre a última decisão. E aí, se o TJ, por exemplo, onde é que eu vou protocolar no TJ rescisória? Se aquela última decisão foi proferida no próprio TJ e no juiz de primeira instância. Até isso os alunos acham muito errado, né, ou curioso. Tudo bem, se for um juiz teve uma sentença que transitou em julgado, não teve recurso, eu quero rescindir, né? Esse, por exemplo, um caso de conluio ali, né, das partes, tudo mais, a sentença transitou em julgado, ela que eu vou atacar. Eu ajuizo onde? No Tribunal de Justiça, ok, né? Isso é fácil de entender. Mas olha que curioso, a Constituição diz que, inclusive, no regimento interno do TJ também fala, nosso TJ aqui, que nos próprios acordos, se eu quero rescindir um acordo do TJSC, eu ajuizo no próprio TJSC. Isso que eu falei que é uma crítica, porque é estranho, né? Você diz, os caras jogam, né? Jogam golfe junto ali, estão sempre juntos jogando pôquer, e aí você vai botar para o próprio, né, próprio pares ali, e o corporativismo, professor, como é que fica? Infelizmente tem isso. Claro que quem vai julgar dentro né, dentro do Tribunal de Justiça, essa rescisória não vai ser a mesma Câmara que você estava. O acordo da primeira Câmara, quem vai julgar a rescisória vão ser um conjunto de desembargadores dos cíveis. Né? O grupo de Câmara Cível vai reunir todos os desembargadores que, por exemplo, a primeira Câmara até a sétima Câmara, vão se reunir todo mundo e apreciar essa rescisória. Então, ele amplia o número de julgadores, mas é claro que você está dentro do mesmo tribunal. Tem essa crítica que se faz. Né? Do TRF é a mesma coisa, o Tribunal Regional Federal é a segunda instância federal, dos próprios julgados ou dos juízes federais de primeira instância. Né? O STF é dos próprios julgados e o STJ dos seus próprios julgados. Então, o STJ é a mesma coisa. Quer rescindir um acordo do STJ, vai ser dentro do mesmo STJ. O STF é a mesma coisa. Isso é, como eu falei, eu acho, né, ridículo esse tipo de situação. Eu entendo que deveria ser sempre acima, o tribunal hierarquicamente acima, como é, por exemplo, no recurso ordinário que a gente estudou. Né? O recurso ordinário tem esse viés de dizer, não, se você teve a situação no STJ, bota o STF como segunda instância. Aqui também deveria ser sempre acima, até para fugir daquele corporativismo. Mas não é. Tá? Então, sinto lhes informar que, dependendo da hipótese, você vai sempre na última decisão, aquela que prolatou o carimbinho do trânsito julgado, é ali que você vai ajuizar a tua rescisória. Sempre em tribunal, sempre em tribunal. Certo? Então, essa era a rescisória, né? A gente falou da anulatória, que é diferente, e agora vamos para a última, depois a gente fazer o nosso exercício, que é a chamada querela nullitatis insanabilis, né? Ou querela nullitatis, está aqui. Né? Vocês vão encontrar esse termo, pode digitar aí no Google, pode digitar nos tribunais, vocês vão ver, não é uma invenção, que muitos dizem assim, eu nunca ouvi falar, estou lá no meu escritório, é raro de usar, mas ela existe. Tá? O que é a querela nullitatis?
né, insanabilis, se quiser botar aí o termo, né? O que é querela? Querela é ação, né, de nulidade, né, nullitatis insanabilis, como alguns usam o termo querela nullitatis, outros usam querela nullitatis insanabilis. Insanabilis por quê? Né? Insanabilis porque a ação de nulidade insanável, que é a nulidade que não dá para sanar. E aí que vem o grande, né, o problema, que não tem previsão em nenhuma lei ou código. Você vai dizer, poxa, professor, você está com uma cara de invenção aí, que não existe. Existe sim, né? Tanto que a gente está dedicando um bom tempo aqui a aprender. Ela também é traduzida, alguns doutrinadores tratam como declaratória de inexistência. Por que isso? Né? Por que eles criaram e a jurisprudência aceita? Porque lá, se você for estudar Pontes de Miranda, né, ele foi o primeiro a tocar nesse assunto, né, de forma mais aprofundada. Ele, no Tratado de Direito Privado do Pontes de Miranda, uma coleção maravilhosa, né, uma das mais brilhantes do direito, né, a pessoa tem isso no mundo de advogado fotografa, né, posta, eu tenho a coleção completa do Pontes de Miranda. Então, uma obra com vários volumes do Pontes de Miranda, e o Tratado de Direito Privado, né, o volume 1, ele trata dos pressupostos de existência, né, os de validade, de existência, de eficácia. Então, é um livro bem, não sei se vocês já leram, mas eu lembro que eu tive um professor na primeira fase do direito que queria matá-lo, porque ele mandou ler Pontes de Miranda. E é muito complicado, você sendo estudante de primeira fase, né, saindo ali do PG, do PA, né, aprendendo coisas de cromossomo, não sei o que, você se depara com Pontes de Miranda, né, uma obra complicadíssima, que é o Tratado de Direito Privado, volume 1. E aí ali ele fala disso. E o que ele diz? Ele fala, olha, se faltar para algumas ações, né, um pressuposto de existência, que considera, essa ação não existiu. E é isso que vai objetivar essa ação. Ela vai declaratória de inexistência. Por que não usa esse nome, professor? Porque a jurisprudência, né, se você precisar no tribunal, eles usam o querela nullitatis, né, eles usam o termo em latim, assim como usam periculum in mora, fumus boniuris. Tá? Essa ação ela vai declarar que inexistiu aquela outra ação. E sempre depois de trânsito em julgado. Você vai levantar, claro, porque se tiver, faltar um pressuposto de existência que a gente vai ver que é único aqui, se está no curso do processo, você levanta e o juiz vai reconhecer. Tá? Mas o problema é quando transita em julgado. Aí que vem o problema do advogado dizer, eu não sei, eu acho que é rescisória. Ah, eu acho que é anulatória. Não é. O querela nullitatis é o mais simples de todos para você identificar. Qual é o pressuposto de existência? Não sei se vocês lembram, né, quais são os pressupostos de existência. Né? Eles consideram a petição inicial, da doutrina, a jurisdição, né, ou seja, o juiz ser absolutamente competente, citação e a capacidade postulatória. O único que se admite a querela nullitatis, você pode anotar aí, atualmente, é a invalidade de citação. Tá? O resto, né, obviamente, e a ideia é essa, né, o resto vai ser tratado, tem caso de rescisória, por exemplo, a jurisdição. Lembra que lá no 966 do CPC, voltando lá no 966, né, a gente tem aqui juízo absolutamente incompetente. Então, se for o caso de juízo absolutamente incompetente, é rescisória. Então, aqui nesse caso da querela nullitatis, hoje em dia, isso na jurisprudência atual, eles só aceitam quando ela for inválida ou não tiver de forma adequada a citação. Essa você vai sublinhar aí, né, não pode esquecer, tá? Pode botar ali que é esse que é o pressuposto que seja você usar a declaratória de inexistência ou a querela nullitatis. Vou dar um exemplo para ficar até mais fácil. Vamos supor que teve um caso em que você deixou na procuração, você vai, eu quero viajar pelo mundo. Passou o Covid e tudo mais, quero dar uma volta pelo mundo. Tenho essa possibilidade de fazer. Eles pegam ali, pegar a Kombi, né, enche de coisas, mas eu vou fazer uma volta ao mundo. Pegar um veleiro, volta ao mundo. Eles deixam uma procuração para um sujeito. Quando é que esse sujeito, né, má fé,
pega e diz, né, você vai passar vários anos, ele pega e diz, vou pegar isso e vou pedir uma uso capião. E ele pode pedir uso capião no imóvel, a juíza a uso capião, né, que fala, tem que falar no feminino, né, para ser correto, a gente sempre fala uso capião, a uso capião, a juíza, e aí faz aquela, né, faz a citação, faz a citação. E ele vai omitir que você estava viajando, ele sabe, mas ele omitiu. Aí vai a famosa citação por edital, né, um curador especial, um defensor público, de repente não tem contato com você, não lhe achou, caixão. Julgou esse processo procedente, fez a uso capião, firmou isso em registro de imóveis, está lá já no nome do bonitão, o teu outorgado da procuração. Quando você volta, já está na mão dele, já há anos. Né? É o caso típico de querela nulitatis. Então, por quê? Porque o vício, né, ele não tem um pressuposto de existência, que é a citação. Então, sem a citação válida, a citação sendo feita de forma irregular, esse processo nem existiu. E essa ação querela nulitatis, ela implode aquela ação. Se reconhecida, se julgada procedente, ela vai extinguir aquela ação. Como se aquela uso capião que eu mencionei não tivesse existência. Tá certo? Então, esse é o motivo de utilizar aquela nulitatis. Né? É um caso bem próprio, que você pode ir até por exclusão. Eu costumo dizer, vê primeiro se é caso de querela. Se não é, vê se é caso de rescisória. Se não é, vê se é anulatória. Então, você vai sempre por exclusão, porque são as três que mais confundem o pessoal. Tá? As três que confundem os alunos para a sua utilização. E você vai ajuizar. Ela é muito semelhante, por isso que eu falo que confunde, porque muitos advogados vão lá e entram com rescisória. Só que se você for ver esse caso, ele não está aqui no rol do 966. E, de novo, vai tomar ferro, o tribunal vai mandar você pegar essa multa de 5% e repassar para outra parte. Olha, vexame de explicar para o cliente que você não conhecia a querela. E agora aqui comigo você sabe o que significa a querela nulitatis. Tá certo? Então você vai dar uma lida, né? Olha que interessante, não tem prazo decadencial ou prescricional. Ao contrário da anulatória, que são 4 anos, né? E a rescisória, que em regra são 2, aqui não tem. Por que não tem prazo, professor? Porque não existiu. Né? Se você for ler Pontes de Miranda, como eu já sugeri, ele vai te falar que no caso de não cumprir o pressuposto de existência, né? Isso funciona especialmente a questão da citação que a gente estava tratando aqui. Esse processo não existiu. Então você não pode dar validade, não pode dizer, não, mas tem prazo. Não tem, porque não existiu. Né? Então essa é a tal da nossa querela nulitatis. Tá, senhores? Então é isso que a gente tinha que saber dela. Então só pegar, por exemplo, esse caso que eu falei ali, do cidadão que geralmente forçou uma citação por edital, ludibriou o juízo para ganhar a ação, às vezes está lá penhorando a tua conta, né? Ou penhorou um bem seu, você pode chegar para o advogado, no caso de vocês, o cara entrou no NPJ lá, eu fiquei bem feliz, teve um aluno uma vez que falou que na equipe dele chegou um caso de querela nulitatis, tá? Que o que aconteceu, né? Era um inventário e a pessoa que fez atuou como inventariante, claro, pessoas todas simples, né? A NPJ orientava o EMAGE lá da UFSC, né? Que é o NPJ da UFSC, o escritório modelo, e aí os alunos chegaram e disseram, olha, isso é um caso de querela nulitatis. Por quê? Porque a parte, ajuizou, né, uma ação, o inventariante falsificando a assinatura em procurações dos outros. E depois foi num cartório que foi conivente com essa falsificação, depois a gente descobriu num cartório que já era conhecido, foi até, não existe mais, e o oficial foi punido por conta de várias outras situações parecidas, eles conseguiram, inclusive no cartório, falsificar, que eles aceitassem as assinaturas falsas. E as assinaturas não tinham nada a ver. Então esse é um caso de querela nulidade. Se você implode aquele inventário, porque não teve citação válida, né? Foi tudo através de procurações de documentos falsificados. Ok? Diz aqui, por último, que a querela nulitatis não se presta a veicular a rediscussão de questões que foram suscitadas pela parte autora no processo, o que figurou como ré. O desconsorte é o terceiro interessado, inclusive aquelas que dizem respeito à validade de citação ou à legitimidade de causa. Então, inclusive a citação, que é o caso que a gente está citando aqui,
né, que é o único caso que hoje em dia aceita a querela militares, não pode entrar com a querela se você já discutiu isso no processo. Né? Eu estou falando de hipótese em que passou-se desapercebido, muito específico. Né? Ninguém suscitou a nulidade de citação, a validade naquele processo, passou isso batido, e aí você entra com a querela. Tá? Porque se você suscitou naquele processo ali, né, você já discutiu a matéria. Né? Você já teve isso, já tem recurso para isso, tem apelação, tem recurso especial. Então, se já discutiu naquela demanda original, não cabe querela. A querela é só para quando passou, né, não existiu aquele processo justamente porque você não participou, porque o cliente não participou. Se houver alguma dúvida da querela, da anulatória, vamos passar então para o nosso exercício ali que eu botei para vocês na Mediateca, que atua como uma revisão. Espera aí que eu vou pegar aqui, né, para vocês fazerem uma revisãozinha aí para a prova. E sempre lembrando que vocês podem entrar em contato aí pelo professor tutor, e-mail, WhatsApp, como quiserem, para tirar dúvidas, porque eu sei que vocês vão estudar agora a partir de então para a prova da semana que vem. Agora vocês vão começar a focar nisso. Tá aqui, né? Vocês baixaram ali, alguns de repente já resolveram, e explica aqui qual é o recurso que você iria interpor. Vamos lá. Primeira turma cível do TRF, então lembra que eu estou falando de recurso, não vai me inventar e tem aluno que consegue essa pérola, vai lá e bota assunção de competência, né? Rescisória, lembra que eu estou falando de recurso, recurso é recurso. Primeira turma cível do TRF da 4ª região, você vai lembrar, TRF da 4ª região, segunda instância. Primeira turma, então foi colegiado, um acórdão, né? Em análise, senão eu falaria, o relator, né? Primeira turma, em análise de apelação interposta por João, nega provimento a esse recurso, mantendo a condenação de João em R$100 mil por danos morais em razão de ofensa no Facebook, aduzindo que o valor está de acordo com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. O que eu vou usar aqui de recurso? Que recurso que eu vou interpor? E aí você pode ir por exclusão, né? Lembra da velha máxima, professor, eu estou em dúvida de qual utilizar. Então, você vai um por um, vai analisar, e você vai notar que aqui é um recurso que eu estou em segunda instância, a ideia não é monocrático, se fosse monocrático, acendia aquela agravo interno. Né? Monocrático é agravo interno, porque eu quero colegiado, eu tenho direito ao colegiado. Aqui já é colegiado. Em segunda instância, tudo certo, não tem nenhum tipo de embargos declaratórios para usar, e nem vai cair o embargos declaratório, então não se preocupe. Mas eu podia ficar atento aqui. Opa, será que é os embargos declaratórios? Não é. Então eu vou tirar RESP, né, ou REXT, ou seja, recurso especial ou extraordinário. Qual que é? Está aqui, princípios constitucionais. Princípios são normas, normas constitucionais. Então o caso aqui para você responder, já pode anotar ali, seria recurso extraordinário. Se você notou isso, você já está super bem aí para fazer a prova. Mas isso, como eu falei, é exercício. Tem que praticar, senão você não chega lá. Né? Se não fosse assim, não tinha advogado às vezes que liga, né? O ex-aluno que liga dizendo, professor, o que eu uso aqui? O que eu uso ali? Eu sei que não é fácil. Vocês vão ter na mão o material, né? Vão poder pesquisar direitinho com calma. Vamos lá, 4ª turma cível do TRF. De novo, TRF, segunda instância, 4ª turma, colegiado, nega provimento ao recurso de apelação, por contrariedade ao artigo 186 do Código Civil. Opa, aqui é o nosso conhecido, né? Já está também a mesma coisa que aqui em cima, mérito, tudo bonitinho, só que contrariou legislação federal. Opa, que é, você vai botar lá, RESP, né? Recurso especial. Aqui era recurso extraordinário. Segunda Câmara Civil do TJ. Em mandado de segurança. Então, colegiado, segunda Câmara, do TJ nosso aqui, segunda instância. Mandado de segurança impetrado inicialmente, originariamente, nesse mesmo TJ. Jogou improcedente o IMS, ou seja, denegou a segurança. Aqui é se atentar porque existe um recurso próprio, né? Essa hipótese aqui. É o tal do recurso ordinário.
Né? Lembra que não, se eu não tive primeira instância, foi ajuizado direto no TJ, é aqueles casos, né, atípicos, que eu vou ter o STJ como minha segunda instância. Então aqui é recurso, o chamado RO, ou recurso ordinário. Né? Juiz da primeira vara civil da capital negou a gratuidade da justiça requerida pelo autor da ação. Tá? Aqui é um caso, né, não vou cobrar de vocês o agravo de instrumento, que já caiu na primeira prova, mas aqui seria caso típico de agravo de instrumento. Primeira instância, né, decisão interlocutória que negou a gratuidade da justiça. Está lá no 1015, né, inciso 7, se não me engano, está lá esse caso aqui. Seria um AI, ou agravo, não botar só AI, agravo de instrumento. Né? Então lembre-se também, outra dica para vocês, não fica botando só embargos. Né? Embargo de declaração, embargo de divergência. Né? A pessoa ainda não cai embargo declaratório na prova, não interessa, eu quero que vocês digam o sobrenome também. Né? Tem nome e sobrenome. Agravo, não é só agravo, é agravo de instrumento, agravo interno. Qual que é o agravo? Não é só agravo, vai ser considerado errado. Desembargador da primeira Câmara Civil. Opa, desembargador de forma monocrática. Está aqui, ó, monocrática. Já acende a luz aí para o agravo interno. Negou segmento à apelação civil, interposto pelo réu, alegando intempestividade. Caso típico do 1021, né, do CPC, né, acho que é o 1021, né, agravo interno. Quanto à decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Então, veja que não tem grandes dificuldades. Sei que é muito recurso, mas aqui é só dar uma pensada. Se está em dúvida, a pessoa está em dúvida aqui se é agravo de instrumento, se é outro agravo. Vai lá e olha, né, se for o caso, na tua tabelinha, né, e acha, você vai achar aqui, típico do agravo interno. Primeira turma, para finalizar aqui, do STJ, em análise de recurso especial, estou lá no STJ, colegiado, né, primeira turma, deu provimento ao recurso aplicando tese diferente da segunda turma. Aqui você vai lembrar do bom e velho, né, divergência, né, diferente, é o embargos de divergência. Então, você vai botar aqui embargos de divergência. Né, embargos de divergência. Certo? Aqui eu agravo, né, interno. Certo, senhores? Não sei se tiver alguma dúvida. Tá? Isso aí ele é agravo interno? Oi? Aí eu não entendi ele, professor. Isso, é agravo interno. Tá? Agravo interno, isso mesmo. Porque justamente é uma decisão monocrática, né? E que cabe você recorrer ao colegiado. Até o correto, né? Antes de você dizer, ah, não, mas aí eu vou para o STJ, vou brigar. Não, você tem um instrumento, inclusive tem julgados do STJ que não aceitam, né, o recurso, né, ao STJ quando você não manejou, né, o agravo interno. Vários, se você colocar ali no STJ, você botar, né, botar ali agravo interno, intempestividade de recurso, inadmissibilidade do recurso, decisão monocrática, eles vão dar ferro, dizendo, não, você não esgotou a instância. Você deveria pedir, então, se você tem prova da tempestividade, nesse caso aqui, utilizar do agravo interno para pegar uma decisão, objetivar uma decisão colegiada. Seguindo aqui, né, eu pergunto da repercussão geral, do extraordinário e do pré-questionamento. Isso você tem que saber. Pré-questionamento, lembro que tem no STJ e no STF, né, no RESP e no REXT. Pré-questionamento, no que consiste? Né? Você ter a matéria de direito suscitada para os tribunais superiores, analisada no tribunal ACO. Né? O questionamento do direito anteriormente, pré-questionamento. Isso vocês já estão, né, cansados e já sabem me dizer certinho. Repercussão geral. E a repercussão geral você tem que lembrar, né, que só tem no recurso extraordinário, não tem no especial, né, e é mais um requisito de admissibilidade que criaram. Né? Ele é um requisito de admissibilidade, né, peculiar, para que você demonstre que a tua questão de direito constitucional, o direito constitucional violado, ele ultrapassa o mero interesse individual.
né? Lembra que eu falei disso? Está ali no CPC. Nós temos que demonstrar, né, que o teu caso específico, né, essa questão constitucional ultrapassa o mero interesse individual. Ou seja, tem uma amplitude, né, uma aplicação maior para a coletividade. Então, ele tem que demonstrar essa repercussão no âmbito, né, nós falamos ali, político, econômico, social, jurídico. São 4 que têm, né, aspectos da repercussão geral. Ela tem que ter para que seja encaixado, para que você cumpra esse requisito. Então, eu até falei para vocês, o caso do calzone estragado lá na padoca, que fez mal, não vai ter uma repercussão geral. E vai ter repercussão geral quando a matéria transcender o interesse individual. É isso que você tem que explicar, se te foi perguntado, né? E não pode esquecer que o teu CPC, né, lá na parte que trata dos processos, né, dos recursos para o STJ, STF, né, aqui ele diz expressamente que é necessário você demonstrar a repercussão geral. Né? Lembro que, eu vou botar aqui repercussão, né? Ele vai pedir para que você demonstre a existência da repercussão geral. Está aqui no 1033, 1032, né, que tratam está aqui 1035, desculpa, né, que fala expressamente, e o parágrafo primeiro tem até a definição, né, aqui já própria. Isso, para efeitos de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassam interesses subjetivos. Então, aqui já está explicado o que é repercussão geral, e é interessante que você lembre desses aqui, né, de quais são, né, as questões relevantes que precisa ter para encaixar em uma das 4, ou mais de uma, né, para você ter uma repercussão geral. Então, dá uma estudada nisso, dá uma atenção para a repercussão geral, que ela é importante para a prova. Vê o F aqui só para a gente finalizar. O recurso ordinário faz com que os órgãos julgadores desse recurso, o STJ e STF, exerçam um papel semelhante aos tribunais de segunda instância, ou seja, analisem também questões fático-probatórias, ao contrário do que fazem no caso de recurso especial extraordinário, em que o STJ e STF analisam apenas questões de direito. Totalmente verdadeira, né? Porque é isso mesmo que é o recurso ordinário. Você vai lembrar que eu falei para vocês várias vezes que é a nossa apelação que é dirigida ao STJ ou ao STF. Eles funcionam como tribunais de segunda instância. B. Tanto no recurso especial como no recurso extraordinário, existe o requisito de pré-questionamento. Até aqui tudo bem, os dois têm. Bem como em ambos existe a necessidade de demonstrar a repercussão geral da matéria. Está errado, né? Aqui está falsa pela segunda parte, porque no especial não existe repercussão geral. Tá? A querela nulitate ser considerada uma ação. Perfeito, uma ação, uma incidente. Que pode ser utilizada quando, por exemplo, existir uma nulidade de citação evidente, sendo que não há prazo para o seu ajuizamento. Perfeito, verdadeira, acabamos de tratar disso. A ação rescisória busca desconstituir ou rescindir uma decisão judicial sobre a qual se operou a chamada coisa julgada formal. Falsa. Né? Lembra que isso aqui está errado. Né? É coisa julgada material. Né? Rescisória. Por quê, professor? Porque se tiver coisa julgada formal, você ajuiza a ação novamente. Ainda cabe você reajuizar, porque é só formalmente, ou seja, só naquele processo de trânsito julgado. É sem análise do mérito. A rescisória é quando tem análise do mérito, quando teve procedência ou improcedência dos pedidos. Ok? Por fim, o incidente de assunção de competência tem por finalidade dirimir conflito de competência entre os tribunais, quando houver dúvida quanto ao juízo que deve apreciar a matéria. Totalmente falsa, porque nós já vimos que a assunção de competência não serve para isso, serve para uniformizar a jurisprudência interna do tribunal, de forma preventiva. Não tem nada a ver com conflito de competência. Isso é um outro incidente que a gente vai estudar mais ali na frente. Professor, a D é falsa ou verdadeira? A D é falsa. Ok. Tá? Porque a coisa julgada é material, que seria aqui. Tá? Eu sublinhei aqui a formal. Eu lembro de que aqui, se eu botasse material, seria verdadeira. Agora, como não aconteceu, é falsa. E o último aí é F também, porque também não tem nada a ver com conflito de competência.
Certo, senhores? Então, acho que é isso. Não sei se ficou alguma dúvida. Aproveita. Aproveita agora para sanábilis, né? Ok. Provinha de boa. Oi? Provinha de boa, né? Bem tranquilo, né? Acho que é mais fácil que a primeira e vocês vão ter aí a possibilidade, né, de também utilizar. Vou disponibilizar ele pela manhã, a prova, você vai ter o dia todo aí para resolver, né, analisar, né, que a gente diz que a ideia principal é que vocês aprendam, né, mais do que... Por isso que eu não trato muito de trâmite ali, como tem no material, no CPC. A gente costuma dizer trâmite, vocês vão ficar decorando, né, e uma coisa que não interessa. O que interessa é saber aplicar o recurso, é olhar a decisão e dizer, não, eu sei que é aquele recurso que eu tenho que usar, né? E da mesma forma os incidentes, da mesma forma a criar nulidades, anulatória e rescisória, também como cair, você de pronto dizer, ah, não, sei que é essa, né? E vou saber manejar isso mais para frente. Tá certo, senhores? Se tiverem alguma dúvida aí, é só entrar em contato. Ô, professor, lembra de atualizar aquele quadrinho para nós lá? Ah, sim, pode deixar. Eu já vou deixar aberto aqui, já vou fazer hoje à noite. No máximo amanhã eu já posto ali para vocês aquela tabelinha de recursos, né? Incluindo o Isso, pessoal. né? Ah, então Coisa. maravilha. Pode deixar que eu vou fazer isso.